Vamos cantar o hino que a irmã havia chamado antes para a palavra, o 194. Deus te abençoe. Tem nada. Irmão Marcos Diácono, o senhor te apontou a palavra?
oração. Quando a irmã chamou o hino 194, que é um hino também para oração, a irmã chamou aqui o 106, né? Mas na hora que a irmã chamou o 194, o Senhor me fez seguir, deixar o hino como nós fizemos, né? Para a palavra. E é o assunto da palavra esta noite. Vamos ler com a ajuda de Deus, confirmado assim, o Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 16. Nós vamos começar a leitura no meio do parágrafo, no verso 20. João 16, verso 20. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tende tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. Só até aqui. Amém. Então, Senhor Jesus, sabendo que a hora dele estava chegando, ele ia ter que se afastar-vos fisicamente, se afastar dos seus discípulos, depois completasse tudo, e depois ressuscitou e retornou aos céus, então já se afastaria de vez, fisicamente. Então ele estava explicando a eles: não vos deixarei sós, enviarei o meu Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, como se fosse eu que estivesse no vosso meio. E Ele vos guiará em toda a verdade, que é o que acontece conosco ao longo de toda a nossa vida espiritual na face da terra, em particular, está acontecendo neste culto esta noite. Então, irmãos, o Senhor disse assim: vocês vão ver o mundo rir enquanto vocês estão chorando. Mas isso é por causa de uma obra que eu tenho que fazer em cada um. Então o Senhor está mandando a palavra esta noite, porque aí quando o irmão estava testemunhando aqui, falando do milagre de Deus, o Senhor me fez entender, ele disse só até o verso 23, que é o recado que o Senhor está dando para esta manhã, que o Senhor sabe a necessidade que tem aqui esta noite. Irmão e irmã, tenha paciência, eu vou converter a tua tristeza em alegria, porque o que você está passando, você precisa passar, você precisa beber esse cálice, para eu fazer uma transformação na tua alma, no teu ser espiritual. E o Senhor se agrada da tua persistência, quer dizer, e você está lutando para estar em pé diante do Senhor. Pois como uma mulher que sofre, às vezes passa uma gravidez difícil, toda conturbada, chegando às vezes até o ponto de ter que abortar, perder a criança,
mas segura até o fim. Na hora do parto, sente uma dor muito grande, mas depois que a criança nasceu, se ouve isso do relato de todas as mães, é uma dor que a gente esquece. O Senhor está te dizendo essa noite, por essa palavra, eu estou moendo a tua carne, estou moendo o teu ser material, mas eu vou entrar com alegria na tua vida que você nunca sentiu. E aquilo que eu vou fazer em ti, e a transformação que eu vou fazer, e aquilo que eu vou criar, você vai esquecer o que você está passando no dia de hoje. É a palavra de Deus esta noite. E hoje o Senhor te diz: vou cumprir o desejo do teu coração, mediante o que esta palavra está tocando dentro do teu ser. Porque não é sempre, a gente tem que tomar muito cuidado quando se diz que Deus cumpre o desejo do nosso coração. Não é sempre que o Senhor faz isso. Meu irmão testemunhando mesmo mencionou um detalhe: o tempo do homem é um, o tempo de Deus é outra. Mas a vontade do homem é uma, a vontade de Deus é outra. Mas esta noite, pelo caminho que o Senhor tocou neste culto e na revelação desta palavra, está tocando no teu íntimo, mediante aquilo que você veio buscar uma resposta da parte do Senhor. Eu vou cumprir o desejo do teu coração, porque o desejo do teu coração, isso que está dentro de você, está ligado a uma obra espiritual que eu estou fazendo no teu ser, estou fazendo dentro da tua casa. Se o teu desejo, presta atenção nisso, que isso vale como lição para nós, em toda a circunstância da nossa vida, se o desejo do teu coração fosse algo desconectado, que não tem nada a ver com aquilo que eu quero fazer espiritualmente em você ou dentro da tua casa, eu não cumpro, eu não atendo. Mas essa noite o Senhor te diz: eu vou te atender. Então fica firme. Você está chorando? Veja bem, irmão, o mundo também chora. Basta de ver o desespero que está aí fora, a insegurança, a incerteza do que vai acontecer. Quanta gente está passando fome, quanta gente, nações, uma coisa absurda. Estamos no século 21, lugares, vamos usar esse termo, civilizados, está tendo guerra, tem criança morrendo, tem gente passando aperto, e tem coisa que já se está se deslumbrando para o ano que vem, lá fora, em outras nações. Presta atenção nisso, irmão. Dentro desta nação aqui, o Senhor vai trazer caminho de prosperidade e de paz. Mas lembra, não se afasta do Senhor, porque o Senhor vai passar uma peneira no nosso meio. E essa peneira é que nem aquilo que é doce. Todo mundo gosta, a maioria das pessoas gosta. Mas tem um limite. A pessoa excede, comendo uma coisa que é doce, não sustenta, e ainda acaba prejudicando. Eu vou criar caminhos de prosperidade. Muitos vão permanecer, outros vão ser levados embora. Deus está mandando a palavra esta noite. Por isso, hoje, se você chora, você está criando raiz nesta graça. E esse vendaval que vai vir, porque não é um vendaval de coisas tristes, de calamidade, não é isso.
vai vir prosperidade. Como o Senhor deu no culto passado, numa nação onde esta obra existiu antes do que na nossa. E depois o Senhor se retirou, porque não permaneceram na doutrina. Ou melhor dizendo ainda, tiraram a guia do Espírito Santo, puseram a guia do homem, copiaram as teologias e filosofias lá de fora. Essa nação naquela época, 100 anos atrás, viveu grande prosperidade. E em seguida nessa prosperidade, a obra de Deus esfriou. Essa prosperidade virá nesta nação. E será a última peneira. Fica firme. Por isso, Deus te diz assim, porque não está valendo só para aquilo que você está passando hoje. O servo e a serva de Deus, aquele que tem o nome escrito no livro da vida, aquele que o Senhor está trabalhando na vida dele para o aperfeiçoar espiritualmente. Ele sempre vai ter fase na vida que ele vai chorar, ele vai ficar triste por causa das coisas que se levantam contrário, por causa das coisas que muitas vezes que podiam tão simples, seria tão fácil, mas não encaixa. Parece que alguma coisa luta para aquilo tudo não se encaixar. E aí vai ver muita gente sorrindo, muita gente prosperando, muita gente rindo, e muitos no nosso meio se afastando da sã doutrina, porque o fato de dizer Deus está na minha vida será confundido com prosperidade material. Mas aquele que chora, aquele que eu provo, aquele que eu aperfeiçoo, jamais ele vai dizer Deus está na minha vida porque eu estou prosperando, ou ao contrário, Deus não está na minha vida porque a minha vida está provada, está apertada, mas ele dirá Deus está na minha vida porque eu sinto a paz de Deus no meu coração. Glória a Deus. E é a palavra desta noite. Então, irmão, irmã, lá fora riem, mas também choram. E quando choram, eles não têm a quem se apegar. E aí se apega mais ainda aos meios dessa vida, às coisas torpes, aos vícios, à bebida e tantas outras coisas, e muitas vezes o homem e a mulher se comportando de uma forma contrária à natureza que Deus fez, de tanta mudança, de tanta alteração, buscando muitas vezes uma novidade, um caminho diferente na sua vida. Você vai buscar o Senhor. Glória a Deus. Você vai chorar aos pés do Senhor. O Senhor, como hoje, vai receber a tua oração, a tua súplica. Você vai descarregar a tua ansiedade para o Senhor. E este Espírito, que Jesus diz aqui no 16, que enviaria e enviou, está entre nós, que é o Espírito Santo de Deus, ele vai te consolar, ele vai te guardar, ele vai te encher de paz, ele vai proteger a tua mente, ele vai fazer você entender que na tua vida, como nós estávamos conversando sexta-feira depois do culto, tem um limite, cada um tem um limite que Deus estabeleceu, e nós não podemos passar desse limite. Dentro deste limite, eu vou fazer você sobreviver, passar pelos dias desta vida, não vai te faltar nada, eu trarei na tua mão aquilo que você precisa, aquilo que a tua mente, o teu braço não alcança.
câncer você necessita, eu farei vir ao teu encontro. Muitas vezes o limite que Deus permite na vida de alguns é meio apertadinho, mas eu vou fazer você sentir, no meio daquilo que te parece pouco, farei você sentir uma folga, um espaço, uma acomodação, mas é uma acomodação da paz de Deus dentro do teu ser. É a palavra desta noite. Não desanima. Pensa assim: o meu choro, que eu vou descarregar, descarrega no Senhor. Por quê? Descarrega nele. Quanto mais você descarrega no Senhor, quanto mais você busca o Senhor, mais o Senhor se aproxima da tua pessoa. Glória a Deus. Então o que acontece? O mundo, para nós não interessa mais. Mas dentro do nosso meio, o Senhor vai criar duas correntes que irão em caminho, direções, sentidos opostos. Porque se os irmãos leem lá em Apocalipse capítulo 3, a sexta carta e a sétima. E esta noite, a sexta igreja está aqui. Glória a Deus. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Glória a Deus. E não negaste o meu nome. Abriu uma porta que jamais poderá ser fechada. Glória a Deus. Essa porta se chama a misericórdia do Senhor na tua vida. Glória a Deus. E na tua pouca força, você está de pé na presença de Deus. Continue desse jeito. Continue se sentindo fraco, debilitado, como o irmão que Deus deu a oração pediu. Não temos como viver sem a tua pessoa, Senhor, na nossa vida. Glória. E o Senhor atesta, confirma o que foi pedido e responde: eu jamais me afastarei da tua glória. Glória. Mas está vindo a sétima, da qual fala, olha só, irmãos, e é literalmente, porque nós estamos vendo acontecer, porque depois, lá no Apocalipse, do capítulo 3 para o capítulo 4, a igreja já não vai estar mais aqui embaixo. Então fala daquela igreja: tu és nem quente e nem frio, tu és morto, espiritualmente querendo dizer. Está com um pé aqui dentro e um pé lá fora. Oxalá fosse uma coisa ou outra, mas como está em cima do muro, né? Pela expressão, vomitar-te-ei da minha presença. Dois sentidos. Então, nesse, aonde você está, às vezes você pode ver muita coisa difícil em volta de você, está duro, mas você está seguro nas minhas mãos. Glória a Deus. Está certo, irmão? Vai embaixo da tua casa, toca a tua vida, porque Deus está na tua frente e proverá diariamente. Vai cair um maná, de todo sentido que for, espiritual, material. Glória. Vai cair um maná na tua vida. Glória a Deus. E de novo, eu vou cumprir o desejo do teu coração. Glória. Eu preciso cumprir alguma coisa aqui que está ligada a uma obra espiritual. Eu vou fechar isso e vou cumprir esse desejo, e o meu nome será glorificado. Será glorificado pela tua pessoa, pela tua casa, pela irmandade. A obra que eu vou fazer, no que ela se propagar, o meu nome vai ser glorificado. Glória. Para que você entenda, irmão e irmã, que as coisas de Deus são assim.
Ele faz, ele mesmo cria a dificuldade ou permite, mas a palavra certa é essa, ele cria, depois ele permite porque ele criou indiretamente. Ele cria a dificuldade na nossa vida, ele abre a ferida, para depois ele fechar, o nome dele ser glorificado. Quando o nome de Deus é glorificado, a benção de Deus cai sobre nós, cai sobre a igreja. Esse é o segredo, essa é a essência, a glória ao nome de Deus. E quando a glória é o nome do homem, o Espírito Santo se afasta. E o Espírito Santo, como já aconteceu no passado, o Espírito Santo se afasta. E ele se afastando, torna-se uma multidão de cegos espiritualmente. Você não é cego, você pode ser fraquinho, não, às vezes, mas você enxerga. Você enxerga as coisas de Deus. Tem colírio espiritual que eu já pinguei nos teus olhos. Não muda na essência das coisas espirituais. Não muda e não aceita a mudança do mundo, porque eu não vou mudar a teu respeito. Feliz o Senhor esta noite por esta palavra. Deus seja louvado. Amém.